Olá, muito boa noite, sejam bem-vindos a mais um programa da FutsalNet. Hoje vamos ter um convidado que está portanto, no Médio Oriente, no Catar, Nuno Lázaro. Vamos chamar o Nuno a entrar. Olá, Nuno, muito bem-vindo, está tudo bem? Então, boa noite, meu amigo, tudo bem? Tudo bem, obrigado. Antes de mais, agradecer o convite e vamos lá. Ora, queria-te agradecer aqui publicamente por teres aceito o convite para estar aqui connosco e partilhares o teu percurso e a tua história de vida aí no Qatar. Começava já por deixar aqui também a quem nos está a acompanhar, estejam à vontade para deixar as vossas questões para o Nuno ou os vossos comentários. Nuno, onde e quando começaste no futsal? Bom, antes de mais agradecer então, agradecer o convite da tua parte e dizer que é com muito agrado realmente que estou aqui e pronto, e vamos lá começar então. Eu comecei no futsal por, quem ouviu outras entrevistas já mais ou menos que se sabe, foi um amigo meu que um dia eu ia passear na rua e ele perguntou-me se eu tinha um carro para levarmos alguns miúdos para um treino. E ele disse-me que estava a treinar duas equipas de futsal em Contumil, no Porto. E eu disse que sim, que tinha. E ele disse, podíamos ir porque íamos juntos e tal. Eu disse, ok, vamos lá então. E fomos. E na altura foi engraçado porque ele disse, olha, tu ficas com estes, que são juvenis, ficas com estes, e eu fico com os outros. Eu nunca tinha treinado futsal, verdadeiramente nunca. E tinha jogado um pouquinho de futebol de salão, mas eu só joguei futebol, nunca joguei futsal. E naquele dia, pronto, aquela brincadeira, são cinco contra cinco e tal, e os miúdos que ficaram do meu lado, os mais fracos, ganharam. E ele na altura até me disse, olha, vamos lá falar com o presidente, se tu tiveres um tempo, também é só 2 vezes por semana, e tu podias ir, o Contumil tem lá fora um ringue, né? E eu fui lá e pronto, e como eu gosto, e gosto de miúdos, então eu fui. Na altura ele até queria que eu ficasse com os júniores, ele ficava com os outros, porque lhe tinham ganho. E eu disse, pronto, faz o que tu quiser. Mas entretanto eu consegui a empatia dos miúdos e acabei por ficar com os juvenis. Portanto, e fomos campeões distritais nesse ano. Primeiro dia que eu fui treinar, assaltaram-me o carro em Contumil. Mas Bela maneira de começar. Foi engraçado porque lá eu tenho algumas histórias. Foi um ano a todos os níveis de um aprendizado fabuloso. E não sei se eu tenho tempo para te contar essas pequeninas histórias do início, mas se vocês Sim, quiserem, avança. Então, olha, nós, por exemplo, a primeira vez que houve um dia que eu decidi levá-los a comer um gelado à Foz. Para nós é a coisa normal do mundo ir à beira-mar ou comer um gelado. E eu vou-te dizer que a maioria deles nunca tinha ido e se eles apanhassem um autocarro, eles demoravam tipo meia hora a chegar lá, né? Porquê? Porque isso acontecia. Foi um dos dias. Houve um dia em que há um carro da polícia que chega lá às 9 horas da manhã para me trazer um jogador. Tinha sido apanhado a assaltar de noite porque a mãe era prostituta, o pai. E pronto, e foi sem dúvida uma aprendizagem muito grande. Foi sem dúvida uma aprendizagem muito grande. Quando nós fomos fazer o primeiro treino conjunto, nós fomos convidados pelo Sporting de Sporting Gondomar, acho que uma coisa assim. E nós chegamos lá, foram todos dentro do meu carro, foi uma confusão, íamos uns 7, uns em cima dos outros. E quando eles chegaram, começaram todos a olhar uns para os outros, e esta frase ficou para mim desde o primeiro dia em que eu comecei a sentir treinador, não é? Que eu disse a eles, eles estão de fato de treino, estão de sapatilhas, nós viemos todos rotos, mas é assim, eles é que têm que olhar para nós. Eu não vos admito nunca que vocês olhem para eles, nós somos melhor do que eles. E aí começou, fomos indo, fomos ganhando, e fomos campeões distritais nesse ano. Pronto, pela qualidade deles, acho que também pelo empenho, pela forma como nós fomos criando uma família, e são muitas histórias que a gente tem. Achas que essa família os ajudou
contaste que realmente que eles eram de famílias, pronto, tinham algumas dificuldades. Achas que isso os ajudou a nível social, a encarreirar por uma vida melhor? Sem dúvida alguma, sem dúvida alguma. Eu posso-te falar de um jogador que é o Hélder Ferreira, ehm, que, ele jogou ele já jogou, eu não sei onde ele está hoje. Ele jogou no Azeméis, ele jogou no Amanhã da Criança, tem muitos, e ele é o capitão, e com toda a certeza, aquilo que nós conseguimos fazer com eles foi uma coisa fabulosa, porque nós conseguimos dar-lhes aquilo que eles não tinham em casa, não é? Dar-lhes o carinho, dar-lhes atenção, fazê-los sentir-se importantes. Eu acho que nesse ano o Condil fez uma coisa fantástica, fantástica, não só para os meus que foram os campeões, mas para os outros. Nesse ano eles abriram os juvenis e júniores, né? E eu acho que independentemente de tudo foi muito bom. Claro que depois, quando nós fomos campeões contra a Juventus da Triana, eu não te digo o que aconteceu em Contumil, não é? Mas foi complicado. Eu acabei por ser castigado ainda um ano. Entrei no Balneário Duarte, ele diz que eu o agredi, eu nunca o agredi, nunca, mas pronto, aí ficou, depois ficamos amigos, mas eu acho que ele estava, até porque ele saiu de Contumil pelas minhas mãos, porque senão ele saía de Contumil, e portanto estava lá a polícia, estava tudo, mas foi por mim que ele saiu. Mas pronto, são histórias que ficam, são aprendizados, é fantástico, é fantástico. Os miúdos foram qualquer coisa e eu acho que cada vez mais, de verdade, deviam principalmente as câmaras, neste exemplo, a Câmara do Porto, é muito importante para os miúdos do desporto. E nós sabemos o que é que, acredito eu, que os pais estão a passar, o que é que os miúdos estão a passar, sem desporto nenhum para fazer. Eu não estou a falar só do futsal, mas o futsal, sem dúvida, pode ser um meio, porque há muitas escolas, há muitos lugares para se treinar, há muitos treinadores, bons treinadores, que estão a começar e querem fazer, professores de educação física, há muita gente disposta a ajudar esses miúdos, eu tenho certeza, e como eu naquela altura o fiz, com todo o carinho, porque não foi fácil eu chegar onde eu estou hoje, não foi só instalar o dedo e vir, mas na altura acredito que foi fabuloso para eles, e eu tenho a certeza que era, para mim, fundamental que todas essas câmaras e freguesias e apoiassem esse tipo de iniciativa. Foi pena que começou naquele ano e acabou naquele ano. Falta de Muito verbas, bem. falta disto, falta daquilo. E pronto. São histórias que obviamente demonstram que as dificuldades nos fazem ultrapassar as mesmas e ganhamos forças às vezes onde não temos, mas essencialmente o facto de vermos esses miúdos crescerem e tornarem-se homens, portanto, podem muito bem ser influenciados pelas más amizades, mas se ganharem pensamento e opinião própria, acabam por depois se encaminhar sem estarem dependentes de quem os rodeia. Temos aqui um amigo, Nuno Silva. O Nuno diz boa noite aos dois, um abraço ao Rui e ao Nuno. O Nuno, de certeza, que está melhor do que nós, porque vive no melhor país do mundo. Em breve vou visitar. Abraço a toda a família do Nuno. Portanto, o Nuno Silva sabe obviamente, o que é o Qatar e já por lá passou. Sim. O Nuno é uma pessoa simples, de fácil tato, e que nós, obviamente, que fizemos uma amizade, porque, bom, eu sempre fui um treinador um pouco, entre aspas, conflituoso, e eu fui mudando, com a idade também fui mudando e fui acertando. E quem não me conhece é que pode dizer essas coisas, porque quem me conhece pessoalmente sabe que eu não sou isso tudo. Na hora do jogo, aí é complicado. O Nuno, o Nuno sabe, ele ganhou-me algumas coisas, ele e o André, eu também lhes ganhei, portanto não podemos ficar a rir, acho eu. E o Nuno é uma pessoa espetacular que merece que tenham atenção, porque ele tem feito um trabalho fantástico com um treinador de guarda-redes, ele e o Luís Miguel, que está aqui ainda no Qatar, que é outro bravo, como nós dizemos, porque o futsal acabou aqui no Qatar, como nós vamos chegar lá,
e ele continua aí na luta, como eu. Também está no sub-23 do Qatar Clube. E o Nuno, agradeço ao Nuno mesmo, de coração, ele estar aí a ver, e um grande abraço para ele. E com certeza o Nuno é daquelas pessoas que, quando o futsal voltar aqui em grande, toda a certeza que tem porta muito aberta. Uma grande porta aberta, desculpem o erro. Muito bem. O Ricardo Castro, que nos está a acompanhar pelo YouTube, Ganda Nuno. É meu amigo também. Grande abraço, Ricardo. Temos aqui o Rui dos Santos, um amigo também, treinador da seleção dos Camarões de futsal, e também treinador em França. Boa noite aos dois, um grande abraço, forte abraço dos Santos. Rui. Portanto, Nuno, continuando, teu percurso como treinador, portanto já explicaste como é que isso tudo começou e que não foi fácil, mas acabaste por aprender muita coisa que te fez motivar para continuar por aí em diante. Qual foram os passos seguintes, então? Amigo, todos nós sabemos, e isto não é para chorar sobre o que já aconteceu, mas todos nós sabemos que as coisas não são fáceis para quem está no futsal, não é? Há dias eu fiquei feliz porque vi pela a Associação de Treinadores mandou a dizer que nós já podíamos fazer contrato em Portugal e essas coisas todas. Agora, a seguir daí, eu fui para o Lameirinhas, fui para a Guarda. Porquê? Porque na altura eu fui, como não havia cursos de treinador de futsal, eu não era treinador de futsal, eu estava na faculdade de desporto, mas eu não tinha o curso de treinador. O que é que eu fiz? Abri um em Coimbra, eu fui para Coimbra. Portanto, eu ia às segundas, quartas, sextas e sábados de manhã para Coimbra. E, portanto, quem não sabe, acha que pronto, que as coisas me foram acontecendo e caindo. Não é? Portanto, eu cheguei a dormir no carro de sexta para sábado, ou então num hotel barato, porque tu sabes, as viagens, gasolina, as portagens, assim, além do preço do curso, que também não foi barato, Claro. Não foi fácil. Portanto, em que ano foi, recordas-te? E amigo, agora tu não sei, mas já foi há muito tempo. Não me lembro, de verdade que eu não me lembro. Datas sou muito fraco. Sem problema. E portanto, eu fui para Coimbra e fiz o nível 1. Portanto, eu fui como no Contumil, eu era massagista, estava inscrito como massagista, e só depois de tirar o curso é que eu pude estar como treinador. E tirei esse curso pelo Contumil, pelos miúdos do Contumil, e foram eles também que me deram força para eu ir todos esses dias para Coimbra, e foram mais de 3 meses. E eu fui, fiz e adorei, e fui lá a Coimbra fazer o nível 2 com o já falecido Francisco Batista. Foi ele que me deu a oportunidade quando apareceu o convite do Lameirinhas. Eu fui viver para a Guarda, eu peguei na minha família e fui viver para a Guarda. Amigo, é óbvio que o salário que o Lameirinhas me dava não dava para pagar uma casa e para viver lá. Era óbvio que não. Eu fui, assentei o que eles me deram, porque eu estava a começar, não regateei muito, fui muito feliz na Guarda, aprendi também muitas coisas lá no Lameirinhas, aprendi a lidar com aqueles que nós dizemos que são não queria dizer esse nome, mas são os mais antigos do plantel, que nós temos que saber lidar, e eu não sabia nessa altura. Claro. E quando eu fui eliminado da taça com o 11 Unidos, que depois eu fui trabalhar para os 11 Unidos, fui eliminado da taça com os 11 Unidos, houve lá alguns stresses, eu chutei o balde e ia embora, e portanto não foi fácil, as coisas não são, agora pega, faz isto, né? Depois disso fui para Montemor. Bom, e agora eu vou dizer outra coisa que é impensável. Portanto, eu morava no Porto, eu ia para Montemor Velho segundas, terças, quartas e sextas, e ia aos jogos ao fim de semana. Ninguém acredita, porque o Montemor passava uma situação muito complicada. Fui fazer Estamos a falar de datas. Minha esposa está a dizer 2006. Portanto, foi na altura que eu tirei 2006, quando eu tirei o nível 2. Eu recordo-me que o nível 1
nessa altura era capaz de custar, na altura, uns 350 euros. Eu não sei, eu fiz o 1 e o 2 logo a seguir, sempre que logo que me deixaram, não é? Logo que me Sim, deixaram. Mas nem era pela situação de valor, é mesmo, porque não é fácil, não é? E depois eu fui para Montemor, quer dizer, do Porto para Montemor Velho todos os dias. Eram quase 3 horas de caminho para lá e 3 horas de caminho para cá. E eu fui, portanto, quando às vezes eu vejo comentários sobre mim, eu fico apenas triste, não é? Apenas triste porque ninguém sabe o que é que aconteceu, não é? Depois disso, fizemos uma segunda volta espetacular e o clube infelizmente acabou. Eu parecia que estava com esse karma lá porque infelizmente o Montemor acabou, que o presidente foi embora. Bom, uma data de confusões, mas que quando eu cheguei lá a Montemor, eu disse que íamos ficar em segundo. Ninguém acreditava porque nós estávamos a 9 pontos da subida. E é irem ver a classificação e verem o que aconteceu e porque é que nós não subimos. E portanto tem muita coisa. Depois fui para Guimarães, fui para o Guimarães Futsal e honestamente no Guimarães eu tive pouco tempo porque logo de seguida eu recebi um convite dos 11 Unidos. E não vou mentir, na altura em que eu fui para os 11 Unidos, Miguel sabia, o diretor, que eu andava à procura de emprego no Kuwait, não era no Qatar, no Kuwait, que tinha havido um convite, tinha havido uma história. Pronto, eu fiz um pagamento a umas pessoas e depois afinal não aconteceu e pronto. E então eu tinha dito ao Miguel e depois ele perguntou, mas como é que é? Eu disse, não, é só para te dizer que no dia em que eu cheguei a Lisboa, eu fui viver para Lisboa, portanto eu saí do Porto, fui viver para Lisboa, aluguei uma casa, os 11 Unidos não me pagavam essa casa, portanto está aí as respostas todas. Eu trabalhei na primeira divisão pouco tempo, foi só um jogo que eu fiz, mas eu fui para Lisboa, portanto fiquei que podia ter ficado até o fim do campeonato, isso não mudava nada, não é? Adorei estar nos 11 Unidos, não sei, era uma raça que era um espetáculo, foi pena ter sido tão pouco tempo, mas eu não podia recusar o convite que entretanto chegou aqui do Qatar, porque na altura obviamente e honestamente eu fui aceitando todos os convites que me foram aparecendo. Não é que eu me esteja a desvalorizar, não, eu fui aceitando porque eu queria trabalhar, independentemente se era na terceira divisão, se foi na segunda, se foi na primeira, se era na distrital. Para mim era importante trabalhar, estar no campo, sentir o jogo. Era pouco importante qual era a divisão, eu queria jogar e ganhar, treinar todos os dias, sentir o cheiro que nós sentimos ali todos os dias. E pronto, e na altura em que eu vim para cá, o meu falecido não queria que eu aceitasse, porque eu vou-te ser muito sincero, ligaram numa sexta-feira à noite, ligaram-me antes do treino, eu estava lá no escritório lá nos 11 Unidos, estava acabado de preparar o treino, algumas coisas só, e eu recebi essa mensagem, perguntaram-me se eu viajava no sábado. Eu disse, não, mas eu tenho jogo amanhã. Não, eu tenho jogo domingo. Eu disse, mas eu tenho jogo domingo, eu não posso deixar ninguém na mão, pelo menos para o jogo. Na hora chamei o Miguel e ele, espetacular, só disse, Nuno, a oportunidade é essa, força, vai com tudo. Eu sei o caminho, sei, porque conversamos já nas Lameirinhas, desde as Lameirinhas que nós tínhamos um contacto, e ele disse, Nuno, é o teu sonho, não é? A tua chance. Vai embora. Eu viajei na segunda-feira, às 6 e pouco da manhã. Portanto, eu pergunto isto, todos o fariam? Não tive tempo de preparar ninguém, não tive tempo de chamar a família, não tive tempo de ter uma conversa. Eu apenas avisei a família que estava no Porto e disse que segunda-feira viajo para o Qatar. Portanto, eu tinha a minha filha com 3 anos, talvez. Quer dizer, foi sim, tchau. Foi eu há disse adeus, fui embora. oportunidades que nos aparecem que ou as aceitamos e vamos à luta, ou por comodismo, ou zona de conforto, ou seja lá o que for, acabamos por não avançar e depois temos que viver com isso. Portanto, se tomamos essa decisão, seja qual ela for, temos que estar cientes se é o sim é porque sim, se é o não é porque não, mas é de valor e nem toda a gente o faria, isso te garanto.
Temos aqui o Rui dos Santos a dizer isso mesmo. A paixão pelo futsal faz-nos fazer muitas coisas, e o mais importante, Nuno, é fazermos o que gostamos e acreditar sempre nos nossos sonhos. Portanto, foi o que tu fizeste. Sem dúvida, Rui. Sem dúvida. Não é fácil. E se ele está de forma e sabe que não é fácil para ninguém. E chegar aqui a um país onde eu saí do aeroporto, como é que eu ia dizer? Sair do avião, ver esta forma de eles surgirem, que hoje, pronto, mas na altura não é fácil. Eu não tinha ninguém me foi buscar ao aeroporto, foi apenas os managers, né, que estavam com a plaquinha com o meu nome, e o meu inglês estava mais enferrujado que sei lá o quê, e foi difícil pelo menos meter-me no McDonald's e lá comi. Portanto, a minha primeira refeição no Qatar foi em frente ao aeroporto, no McDonald's, e já serviu para 24 horas, porque o primeiro mês eu queria ir embora. O primeiro mês eu pensei muitas vezes em ir embora, pensei em desistir algumas vezes, mas faz parte. Quem cá está... O problema é quem veio cá, e o Nuno, por exemplo, que está aí, eu não sei quem está aí mais, que tenha vindo aqui para o Qatar, sabe que os primeiros 2-3 meses são muito difíceis. Mais fácil para os outros que foram chegando depois, em que já havia muita gente aqui. Para dar opinião aqui, e dar conselhos, não é? E dar apoio e pronto. Qual foi a principal dificuldade que sentiste quando chegaste aí? A questão cultural, a alimentação, estar longe da família? O que é que te fez criar mais dificuldades, vá? Honestamente, obviamente estar longe da família, isso é um ponto que acho que toda a gente sente, não é? Família, não existe melhor porto seguro, não é? Porque o que se passa dentro da família não passa lá para fora, não é? Seja bom, seja mau, fica cá dentro. E em relação a honestamente, o que eu maior dificuldade senti foi que eu vim para um clube. A alimentação, eles são pessoas espetaculares, é demais. Claro que tu podes não gostar, mas que eles tentam dar de tudo, é verdade que tentam. Eu no início tinha um pedido que eu fazia depois do treino, que era a Pizza Hut, e eu só dizia que era o same. Desde que eu acertei, same order. Pronto, então era só a mesma ordem e, portanto, o almoço, eu comia qualquer coisa que eu fazia, ou eles me traziam, porque eles traziam sempre a refeição, almoço e jantar, só que era difícil. Mas para mim o pior foi chegar a um treino, no dia da apresentação tinha lá muita gente, sem dúvida, acho que não sei se faltou alguém, mas no segundo, terceiro e quarto treino, eu disse, meu Deus, mas o que é isto? Então, mas o pessoal não treina? Não, coach, eles vêm na véspera do jogo. E eu vim para o Arabi do Qatar, e incrível porque eu não tinha ninguém. Eu dizia assim, mas como é que é isto? Então eu fui começando a conversar com eles, fui-lhes mostrando que se nós treinássemos, trouxe algumas técnicas que nós fazíamos com os miúdos de 10, 12 anos, não é? Eu comecei a fazer aqui com séniores, porque eles não sabiam nada, e a verdade é essa, nada. Não sabiam defender, não sabiam o que era a zona, não sabiam o que era individual, nem se fosse o que fosse, sabiam nada, não é? Portanto, os treinadores que estavam antes, com todo respeito, zero, e não eram cataris, tá? Portanto, não vou falar, mas porque sempre as pessoas ficam melindadas, mas a verdade é que eu não sabia nada. E depois, aos poucos, se me perguntasse o que é que eu ganhei no Arabi, não ganhei nada. Eu fiquei em terceiro lugar numa liga, e depois fizemos uma final de uma Open Cup, mas para um clube que ficava sempre em último ou por ali, foi muito bom nessa altura. Foi muito bom. Eu consegui, a sexta-feira aqui é o dia santo deles. E, portanto, não vale a pena marcar treino, não marques, nem que tenhas a grande final sábado. E uma coisa que me fez sentir bem foi que eu conversei com eles, o manager disse, não marques, eu conversei com eles, marcámos o treino e eles vieram todos, sem exceção. E isso faz sentir bem, mas disse, não sei o que aconteceu, não sei porque é que eles vieram. Porquê? Porque era qualquer coisa novo, eles iam jogar uma final dia a seguir, perdemos 7-3, não interessa, já estávamos lá, foi diferente das outras vezes, não é? E por aí foi. Depois do Arabi, fui para o Al-Saad, onde honestamente no início foi difícil, porque eu estava a treinar eu aceitei treinar na altura os
sub-23, que era tipo os nossos júniores, não é? E fiquei como adjunto da equipa principal e, entretanto, logo depois apareceu a oportunidade de assumir. Eu sabia, essa era a promessa, não é? Na altura. Essa era a promessa, era mais um mês, menos um mês, mais um dia, menos um dia. E pronto, e em 2015 realmente foi um ano marcante, porque ganhamos praticamente tudo. Fizemos um campeonato, só não foi virgem porque foi no último jogo, aconteceu de tudo que podia acontecer e tivemos que fazer uma finalíssima. E no último, nós ganhamos os jogos todos até o último. Tínhamos ganho a Super Taça, ganhamos a Open Cup, o campeonato fizemos limpo até o último jogo. Nesse último jogo o guarda-redes tinha ido para a altura em que foi o bloqueio na Arábia Saudita, com a Arábia Saudita, então ele foi para a guerra, não para a guerra, tiveram que ir por posicionamento de guerra, perdi guarda-redes, com 5 ou 10 minutos de jogo o meu guarda-redes foi agredido autenticamente, o jogador do cartão amarelo fraturou o nariz em 3 lugares, foi operado nesse dia, e eu não tinha guarda-redes, foi um miúdo que estava no futebol lá, que foi lá fazer o resto do jogo, a gente perdeu, ainda perdemos um pouco a cabeça, e o Flavinho, que era um brasileiro, também foi expulso, quer dizer, e eu tinha jogo no sábado, estou numa quarta à noite, portanto eu não tinha guarda-redes, tinha um dos meus esteios, porque ele era fixo, expulso, e pronto, eu não tinha, foi muito complicado, esse dia não falei com ninguém, e a história é engraçada porque eu sou uma pessoa que acredita nas coisas, mas de verdade, eu dizendo é porque tenho que acreditar. Eu sei que não houve barulho até a hora que me levantei, eram 3 e pouco da manhã, ninguém dormia em casa, mas ouvias as moscas, e eu olhei para o lado, levantei-me e disse à minha mulher, eu vou ser campeão. E eu peguei, fui ver o jogo, portanto, na quinta-feira, no dia a seguir, não treinamos, o manager quis reunião, porque nós perdemos, quis reunião, e na altura ele ainda perguntou porque é que nós tínhamos perdido. Eu disse, olha, nós não estamos aqui para conversar, nós não viemos para conversar porque nós temos um jogo para ganhar no sábado, nós não perdemos nada. E conseguimos arranjar um guarda-redes enorme, que estava sem jogar há 3 ou 4 anos, e honestamente fez um treino connosco na sexta nós mudamos tudo, o meu pivô foi o meu fixo nessa final, defendemos, a nossa obrigação foi defender. Tiveste que adaptar com as armas que tinhas. Adaptamos tudo, treinamos cerca de 4 horas, ninguém acredita, na véspera do jogo nós treinamos cerca de 4 horas, parados, mas eu não... Sim, mas a questão mais da organização e para que eles entendessem o que... Exatamente. No jogo, foi um jogo, obviamente, que era sempre com o nosso rival, que era o Ryan. E nós nesse jogo ganhamos, tivemos a perder 1-0 logo no início, que o meu pivôzão, o meu fixo, que estava jogado fixo, não conseguiu acompanhar e foi logo 1-0. Então aí baixamos um pouco as linhas, mais ainda, e fizemos um 2-1, a 18 segundos do fim, eles empataram, fomos para o prolongamento e depois o Rodriguinho se resolveram, fizemos 5-2 e um jogador que nunca jogava foi lá e fez o 3-2 para nós e depois nunca jogava mesmo, coitado, entretanto depois no ano a seguir as coisas mudaram um pouco, o Nuno sabe, eles ganharam-nos uma final, uma meia final e depois foram campeões, uma taça, e portanto faz parte de tudo o que acontece. Entretanto depois eu fui para outro clube aqui, que foi o Karatiat, porque o Saad acabou com o futsal, também não entendemos muito bem o que estava a acontecer, mas não quiseram jogar. Quantas equipas, só para perceber aqui o enquadramento do futsal no Qatar, quantas equipas é que têm a primeira divisão, se é que há mais? Só são, portanto, eles chegaram a fazer 12, chegaram 12 ou 13. Houve aí um ano que eles tentaram inventar alguma coisa de colocar 3, 4 equipas para jogar a segunda divisão, mas não deu muito certo isso e voltaram ao normal. E, portanto, são cerca de 12, 13, dependendo.
O que eles estão a dizer é que agora vão voltar no próximo ano, se isto da pandemia deixar, exatamente como era quando eu cheguei aqui, portanto, com as equipas que jogam o futebol, a primeira liga, são obrigadas a ter o futsal e os Ok. treinadores vão ser profissionais e essas situações todas que já eram, mas que quando eles ganharam o Mundial de 2022, a organização, eu acho que algumas coisas vieram por aí abaixo. Eles começaram a querer poupar dinheiro numas situações para ter outras. Por exemplo, havia os passaportes que podiam jogar na seleção e hoje não há ninguém. Todos os passaportes foram mandados embora. Não é válido. No futebol, no vôlei, muitos brasileiros que tinham passaporte de Qatari foram dispensados e se quiserem jogar, jogam como estrangeiros, não como Qataris. Qual é a limitação, se é que há limitação de estrangeiros? Eles foram trocando isso. Houve um ano que foi um, houve um ano que foram dois, houve um ano em que foram três, mas dois na quadra e um fora. Eles não queriam muito isso. E uma coisa que também não correu muito bem, que enquanto eles tiveram os passaportes, a seleção do Qatar não ganhou nada fora do Qatar, não é? Isso aí, por muito que nós não queiramos, não é? Até porque teve aqui um grande amigo meu a treinar, dois portugueses a treinar a seleção do Qatar, foi o Francisco Batista e o Tiago Polido. Sim. Mas pronto, mas quer dizer, né, o trabalho deles também não era fácil, não é? Sem Porque, dúvida. amigo, até porque tu, quando eu acredito que sou muito amigo do Tiago, então, quer dizer, quando tu vais fazer um camping e os jogadores não querem nada, é muito complicado, não é? Quando tu tentas implementar as tuas ideias, voltando lá ao Arabi, isso foi uma coisa muito complicada no início, porque eu tive alguns stresses aqui no Qatar porque eu impunha-me, né? E depois as coisas corriam mal era para mim. Porque aqui quem manda são eles e não vale a pena, tem alturas em que é melhor tu fazeres que sim e está tudo bem e ok. Né? Temos aqui o Mister Henrique Passos, treinador de Candoso. Boa noite, grande abraço, forte abraço, Mister Henrique. Grande abraço, mister. Obrigado. Obrigado por estar aí a assistir e a dar-nos não me sai a A palavra. honra da sua Agora, presença. a honra da sua presença. Agora com o inglês é É, complicado. sim, eu Já também são vi isso. 11 anos. Eu também vivi fora, também sei o que isso é. Muito bem. Nuno, depois então assumiste um novo projeto, estavas a falar depois do Alçado, foste para, como é que se chamava a equipa, desculpa? É karateado. Ok. Mas foi só o que eu tenho a dizer. Lá está, era assumir era aceitar. Eu nunca Exatamente, disse que não nenhum, porque na altura o SAD queria acabar com o futsal, então pronto, a Federação antes não deixava, nesse ano deixou que quem quisesse jogava, quem não quisesse não jogava, e o SAD, como tinha gasto muito dinheiro nos anos anteriores, os investimentos que nós fizemos foram realmente bastante altos. Eles não queriam, porque as condições eram fantásticas lá. Um, uh, Nós jogamos uma taça da Ásia, né? mas o investimento foi muito grande. Então eles quiseram acabar. Isto é assim, depende do manager novo que entre. Se o manager novo que entrar gostar de futsal e ok, tu vais ter tudo o que quiser, não. Se eles puderem não jogar, eles vão dizer, não quero, então vamos embora. Pronto, eu aceitei o cara até na altura. Eu sabia o que ia acontecer, não era uma equipa apenas para competir, não é? E pronto, e foi isso que fizemos, praticamente como é que eu tenho dito, a gente não tinha os jogadores que precisava, porque o dinheiro que eles queriam investir era pouco, é uma equipa aqui que está na segunda divisão em futebol neste momento, por exemplo, portanto, para tu perceberes que não é um clube, não é. Eu tive a honra sim, de treinar por exemplo, aqui há equipas como o Rayan, Saad, Gafa, Arabi, essas são sem dúvida, né? Depois vem a segunda fase, que é o Arli, agora depois tem as outras que também merecem respeito, mas que são inferiores, não é? Não tem por onde fugir, não é? Não tem shakes do tamanho que têm os clubes maiores, não é?
Muito bem. Bom, Isso influencia também os jogadores locais a jogar por determinada equipa, não é? sem dúvida. Porquê? Porque os salários, o que aconteceu foi que na altura em que o futsal realmente teve um boom aqui, os internacionais estavam a ganhar muito dinheiro, os estrangeiros. Então os cataris disseram, não, espera aí, mas porquê é que nós também não ganhamos? E aí começou a inflacionar. Um jogador que ganhava, vou-te dizer em euros, para não... ganhava 1.000 euros, não é? Para vir treinar uma vez por dia, não é? Começou a pedir 2, 3 e 4 mil euros. Às vezes mais do que um profissional. Quer dizer, e aqui existe muito essa coisa do Qatari com o Qatari, os salários começaram a ser muito inflacionados. E pronto, e o que aconteceu é muito simples. Quer dizer, eles chegaram a um ponto em que havia jogadores que queriam ganhar mais que os profissionais, já ganhavam mais que os profissionais. E profissionais que me faziam. Tinha um profissional que me fez, o Silva e o Rodriguinho, que foi a época que fizeram mais gols. O Rodriguinho fez 100 e pouco e o Silva só veio a meio da temporada e fez 60 e pouco. Quer dizer, e eles queriam se comparar a isso, jogador que jogava, sei lá, não tenho agora aqui os dados comigo, tenho tudo arquivado, mas jogavam pouquíssimo e queriam ter a mesma coisa só porque jogaram e depois fossem à seleção. Porque aqui quem manda é o manager, quem quer contratar. Ele pode falar contigo, tu dás a tua opinião, tu dizes, olha, eu quero este, mas estás sempre dependente dele te dar ou não te dar, e às vezes por causa de coisinhas pequeninas, porque depois eles pegam-se por qualquer coisa, não, então vou com aquele. E depois tem as amizades também. Se tu fores meu Claro. amigo, eu vou contigo. Se tu não fores, não quero, não vou com aquele, não vou. E às vezes é muito assim. Muito bem, olha, temos aqui já mais alguns comentários. O Benjamin Gomes, treinador de guarda-redes, boa noite. Perante a evidência da sua experiência, que conselhos ou dicas pode transmitir para o nosso futsal português? Cumprimentos. Bom, eu vou-te ser muito honesto. O futsal português para mim é. Como é que eu ia dizer? O futsal português está muito bem organizado. O que está desorganizado, na minha maneira de ver, é que nós vemos, tem duas equipas que se foram, ou pronto, não sempre, mas a maioria das vezes são elas as duas que fazem tudo, porque têm muito poder económico, não é? E depois temos outros. É que é mesmo assim, é o campeonato dos dois e depois os outros. Os outros que lutam pelo playoff, lutam para não descer, lutam para estar na taça da liga, são os outros. E não venho com histórias, são os outros. Por exemplo, o Braga ainda tentou algumas coisas. Agora, eu acho honestamente, e acho que era fundamental cada equipa, pelo menos que está na Primeira Liga, ter um apoio, ter um apoio mais forte do governo ou das câmaras. Porquê? Tu imagina uma coisa, por exemplo, o que está a fazer onde é que está o Nuno? O, O elétrico. o Elétrico, o que está a fazer o Elétrico hoje, não é? Porque eles têm lá jogadores que o Rodriguinho jogou comigo, Sim. o Belo não jogou comigo, mas jogou com o Nuno, vários jogadores, o Mimi, que esteve lá o ano passado e que também esteve aqui no Qatar. Nós sabemos que os jogadores, por exemplo, têm um valor, não é? Têm um valor. Claro que eles não vão ganhar em Portugal o que ganhavam no Qatar, isso a gente já sabe, não é? Mas são jogadores com valor. Vamos ser honestos, ninguém consegue contratar como consegue o Sporting e o Benfica. Não é? E por muito que tu pegues na formação, não é? O Tiago Brito, eu joguei com o Tiago Brito no Conto Mil na altura, não é? Via-se que era um miúdo que ia ter muita qualidade, que ia sair do Freixeiro e que ia ser um fenómeno. Mas tu vês, quer dizer, ele foi do Porto para Lisboa porque no Porto não há. Quer dizer, tudo bem. Agora, se o Porto fizesse, ok, ia ser muito bom também, ia. Mas eu acho que devia haver era mais um equilíbrio. Nós vemos o Viseu, vemos o Portimonense do Grau. Quer dizer, no Portimonense tem lá também jogadores que já foram meus jogadores. Quer dizer, tu percebes que realmente as pessoas tentam fazer uma coisa. Agora, começamos por o treinador. Para mim, a estrutura é fundamental. Começa por aí. Treinador, treinador adjunto, scouting, que hoje é fundamental. Não me venham com histórias. É fundamental. Treinador de guarda-redes. Treinador de guarda-redes é fundamental. O guarda-redes é o primeiro.
Quem prepara uma equipa prepara de trás para a frente e não da frente para trás. E, portanto, é ali que começa tudo, começa a base de tudo. Quando temos equipas que estão na primeira divisão e que pegam um treinador de guarda-redes, que é o senhor que faz com todo respeito pelo senhor que será que trabalha no bar, ou que, quer dizer, para ir dar uns chutes ao guarda-redes para aquecer, nós estamos a brincar ao futsal. É isso que não pode acontecer. Porque se tu te formas, e não só a formação, eu sei que o Nuno hoje também dá formação com o Luís e com outros, e há muitos treinadores de guarda-redes fantásticos em Portugal, que eu sei que há, e não é só isso. Hoje em dia, a minha altura não havia, mas hoje em dia, claro que vais ao YouTube e tu vês palhaçadas, mas também vês muitas coisas boas. Tu vês pessoas que vendem cursos online, que tu podes trabalhar, que tu podes aprender, que tu podes ver coisas baratas, coisas um pouco mais caras, mas que tu podes honestamente aprender. Não é? E eu sei que há pessoas que publicam as coisas delas. Tipo, eu posso publicar os meus treinos, posso publicar isto para ajudar os outros. E isso é fundamental. Sai daqui, moço. Pronto, tem aqui uma visita. Pronto. E eu adoro animais, tenho muitos aqui em casa. Só hoje são 4. Já mandei para Portugal. Já me aconteceu mesmo num direto, o gato. Mas isto é assim, isto faz parte. Hoje em dia eu também trabalho muito em direto, então eu já sei que isso acontece. E por isso é que eu acho que teria que haver outros apoios, porque há muita gente boa para trabalhar no futsal. E eu acho que se houvesse um equilíbrio em Portugal, eu acho que as coisas iam ser melhores. Claro que já está a haver um equilíbrio maior, já existe, mas nós sabemos quem vai ganhar. Sabemos quem vai ganhar. Pode haver uma vez ou outra que não acontece, mas nós sabemos Portanto, isto é uma excelente dica, é que se criem condições para que haja uma competitividade maior. Temos aqui o José Luís Santos, que nos acompanha dos Açores, um grande amigo também do futsal. Boa noite, Rui. Boa noite, Mister Nuno Lázaro, e para todos também. Um grande abraço, José Luís. Muito obrigado por estar aí. O Manuel Souza, também um amigo do futsal. Boa noite aos dois intervenientes, o Rui e o Nuno. É bom ouvir histórias de vivências fora do nosso país no futsal e perceber todo o trabalho que se pode fazer, o que pode mudar e em que é que se pode também ajudar. Abraço. Um grande abraço, Manuel. Um grande abraço, Manuel Souza. Isso é verdade, isso é verdade. E sabes, eu muitas vezes eu afastei-me um pouco a ir de Portugal, porque eu não me afastei, as pessoas é que se afastaram, porque eu cheguei a fazer comentários para certos, por exemplo, para preparar as jornadas e falar sobre a antevisão das jornadas e depois das jornadas, mas talvez a forma como eu fazia pode ter mexido um pouco, deixei de ser convidado, não é? Mas há uma coisa que nunca vão tirar de mim, a essência, e portanto, se eu acho que é assim que vai ter que ser, não é porque o treinador X é meu amigo ou o Y é meu amigo que eu vou falar bem ou mal do que eu acho que está bem ou que está mal. E portanto, a minha forma de estar vai ser essa. E eu acho honestamente que em Portugal haveria muitas coisas para melhorar e mais. E Portugal tem sem dúvida capacidade para o fazer, tem estruturas para o fazer e poderia fazer muito mais coisas pelos nossos jovens. Nós perdemos muitos jovens. Vocês vejam o exemplo do Cardinal. Vocês vejam. Podia falar demais, o Ricardinho, o Sousa Droga. Vocês imaginem, quer dizer, foram eles que nasceram já com isso tudo. Mas tem muitos que nascem e depois não são vistos, não são lembrados, não são chamados. Não? Porquê? Porque tudo isto é uma coisa de interesses. Não é? Poderia falar de outras coisas, mas não foi para isso que nós marcamos esta entrevista. E portanto, mas revolta. Peço desculpa, interrompi-te, Nuno, podes concluir. Não, ia mesmo só terminar a dizer que isso às vezes revolta ter que ficar com esse sentimento para dentro de nós. Sem dúvida. Portanto, voltando aqui ao percurso, portanto, estavas a falar, assumiste um projeto sub-23, depois passaste para treinador principal, não é? Não, agora eu estou no Ryan. Eu fui. Não, na altura fiquei no futsal também, fui sempre futsal. No Karate também. Depois é que, como o futsal estava tremido, nós não sabíamos o que fazer e
na altura os salários eram os salários de... quem paga aqui os salários é a Federação. E na altura, nesse ano, eles acabaram com isso. E, portanto, o treinador de futsal, quem quisesse, era para aquilo pelo clube. É uma coisa normal, eu sei, mas aqui é muito complicado. Serem os clubes a pagarem os salários e, portanto, temos de ter algum cuidado. E eles não são muito bons de conta. Eles têm dificuldade, como eles escrevem da direita para a esquerda, eu acho que eles têm uma dificuldade. E, portanto, surgiu um amigo meu que me convidou, se eu não queria ser treinador adjunto dele, no Arraia, no Sub-23 do Arraia, e pronto, eu obviamente que na altura eu aceitei, estou à espera do futsal, não vou mentir, talvez até no Arraia, portanto fica aqui quase em primeira mão, não sei se vai ser, se não vai ser, mas estou lá, estou bem lá, e agora temos conversado muito. Depois disso, comecei a fazer outras coisas que eu gosto, como scouting lá e tal, e é o que eu faço hoje. Sou adjunto e faço scouting, e é uma coisa realmente que eu gosto de estar a fazer, mas é diferente, não vou dizer que não é diferente. Agora, não há quer dizer, não há nem futebol abaixo do Sub-23, há a Primeira Liga e o Sub-23 não há mais nada. Não há mais nada de futebol. Foi uma oportunidade, tu agarraste para poder, obviamente, continuar a ir no Qatar, porque não podias subsistir aí se o futsal estivesse parado e não tivesses como seguir. Muito bem. Já voltamos. O futsal está parado. Sim, exatamente. O futsal está parado. O Mr. Henrique Passos estava já sobre a questão das dicas. O Mister diz, penso eu, que só melhora o futsal em Portugal se for profissional, portanto, obviamente a dedicação e a competitividade acabaria por aumentar obrigatoriamente. O Henrique, amigo, eu sei que eu não tenho a experiência, o Henrique, e ele que me perdoa tratar por tu, mas acho que eu posso fazer. O Henrique é um treinador com uma experiência no futsal nacional fantástica, então, quer dizer, não posso comparar com ele com certeza que está lá todos os dias sabe o que é que tem que ser feito, não é? E obviamente que eu concordo com ele, porque se nós colocássemos o futsal como profissional, não é? As coisas iriam mudar completamente, não é? Agora, vocês têm que também, a gente também tem que entender uma coisa, há clubes que não têm essa capacidade, não é? Vocês sabem, nós sabemos de equipas, não é? E portanto eu não vou falar porque eu não sei se posso e se vou me lembrar alguém, mas os jogadores são contratados para trabalhar em qualquer lugar durante a manhã e à tarde irem treinar, não é? E portanto já começamos mal, porque alguns trabalham num café em que têm que começar, entram ao serviço às 6h30 da manhã ou têm que acordar às 6 horas da manhã, vão trabalhar, ficam de pé num café o dia todo até tirando a hora do almoço, essas coisas todas até às 4 horas da tarde, depois saem e vão treinar, não é? Quer dizer, já começa tudo mal. Claro. Já começou mal, só por aí já começou mal, só que os diretores têm que o fazer, não é? E os jogadores têm que aceitar, porque sabem que as coisas não são fáceis para poder ter o quê? Um salário que consigam, não é? Quer dizer, um jogador de futsal vai ganhar 200 euros. Não tem, quer dizer, isto não existe, não é? Quem é que consegue viver com 200 ou 300 euros? Não é assim que funciona, não é? E depois há outra coisa que é importante, o porquê do profissionalismo, porque depois não haveria essa brincadeira de nós fazermos contratos de boca em que tu dás 1.500 ou 2.000 e depois ficas 3, 4, 5, 6 meses sem pagar salários. Eu sei que isso custa ouvir, mas pronto, é o que eu dizia, estou aqui para nós termos uma conversa tranquila para ir também ajudando, porque há muitas histórias, todos nos temos, portanto tu não podes fazer, tu tens de ter pessoas corretas a trabalhar e se o salário são 800, é que tu tens que pagar, já sabes que vais pagar 8 ou 10 meses, se o salário são 1.500 tu vais ter que os pagar na mesma, são 10 meses. Não é contratar e depois e colocar as pessoas em locais desumanos para dormir, não terem alimentação. E é tão fácil isso. Para mim, eu acho que é tão fácil que eu não acredito que, por exemplo, tu não consigas que um patrocinador ou um restaurante não te dê uma alimentação aos jogadores. Começamos por aí. É?
com certeza há de haver um doido pelo clube que tem um apartamentozinho em que tu consegues pôr tudo direitinho e pôr 2 ou 3 jogadores para... Né? São Sim, sim. ideias, são apenas... Portanto, às vezes as pessoas também não querem ter e como são diretoras e vão ganhando o dinheirinho deles também, não é? Vão andando a brincar ao futsal. Pronto. Enquanto nós tivermos os brincalhões do futsal, isto não vai mudar. Tem que se levar tudo mais a sério por todos os intervenientes. Temos aqui o Pedro Marques Azevedo. Boa noite aos dois. Nuno, no Qatar, os treinadores que tipo de formação têm? Têm acesso para atualizar os conhecimentos? Existem cursos de treinador? E já agora, que conselhos dás aos treinadores que pretendam ingressar portanto, nessa região? Ele está a falar nos Emirados. Sim, mas Bom, o Nuno Lázaro está no Qatar, não nos Emirados. sim, sim, mas eu posso responder. Olha, em primeiro começo por dizer que eu já não sou mais treinador de futsal em Portugal. Não estou preocupado com isso, não estou minimamente preocupado com isso. Acho isso uma vergonha o que fazem, porque quem está portanto, tu tens os créditos em função do que tu vais tendo, certo? Eu acho que o treinador que trabalha no estrangeiro e que tem como eu não vou dizer que eu sou um herói, eu vou dizer que apenas sou mais um, mas que coloca o nome de Portugal nesse país. Não é? E hoje no Qatar do futsal ficaram 2, fui eu e o Luís Miguel, não é? Porque somos uns guerreiros, porque acabou o futsal e nós fizemos a doidice de tentar ficar e aqui ficamos. Ele é treinador de guarda-redes e aqui fomos ficando, não é? E aqui estamos hoje. Não é? Quer dizer, como é que eu não. Eu pergunto se eu tenho direito a algum crédito por estar no estrangeiro e a resposta é não. Bom, quer dizer, então. Para mim, atenção, para mim, eu sou totalmente contra isso. Acho isso uma palhaçada, porque se eu estou a trabalhar, se não existem formações online. As coisas estão a mudar. Neste momento já voltaste a ser, desde a alteração da lei. Portanto, isso já está sanado. Tens agora 3 anos para 5 anos ou 3 anos para garantir 3 Sim, créditos e podes fazê-lo sim, online, antes também não podias. Portanto, isso está a mudar. porque não se podia fazer online. Mas pensa numa coisa, eu estou a dizer isto porquê? Porque foi preciso muitos, como eu sei que muitos que estão aqui a ver, como eu, como tu, como fizeram abaixo-assinados, fizeram cartas, fizeram e-mails, colocaram advogados que eu coloquei, porque ninguém aceitava uma coisa dessas, não é? Sim, a Pronto, em própria relação UEFA também está a alterar esse. A UEFA é que proibia, portanto, a acreditação através de cursos online e já alterou isso também. Portanto, há pelo menos um ano, garantidamente, e portanto, isso está a mudar e para bem. Obviamente, os treinadores que estão fora não têm. Eu estive na Alemanha, era o processo até portanto, foi em 2013, 2014, a questão das unidades de crédito, e eu estava na Alemanha, era treinador do Futsal Hamburg. E, portanto, submeti a papelada, lá tive o certificado do IPDJ, mas fiquei com aquela limitação de tempo. E coloquei as mesmas questões que tu e que muitos outros, porque não podíamos, obviamente, fazer créditos. Ok, vinhamos de férias a Portugal para fazer as formações, era difícil. E portanto, agora acho que está no bom caminho, pelo menos nesse sentido. Ao Pedro, em relação ao Pedro Azevedo, à pergunta dele que pretende ingressar no mercado, eu vou-te dizer, hoje em dia, talvez há 11 anos atrás, quando eu vim, as coisas não seriam assim tão fáceis. Hoje tem treinadores portugueses lá, quer no futsal, quer no futebol, e honestamente é um país, aqui este lado, muitas das histórias que se contam são mentira mesmo. Nós temos o Tiago Polido no Kuwait, temos temos o Rui Guimarães nos Emirados. Sim, eu estou por aqui e outros, não é? E portanto, honestamente, se tiveres a oportunidade, se achares que vale a pena, vem sem medo nenhum, aceitem todas as oportunidades que venham dos Emirados, pessoas dos Emirados, do Qatar, do Kuwait, até da Arábia Saudita, porque as histórias que nós passamos por aqui, sabemos e conversamos uns com os outros, não tem qualquer problema e são lugares muito bons para se trabalhar e vindo fazer o que quer fazer, as coisas correm às mil maravilhas. Muito bem, estamos já a caminhar para o fim do programa.
Vamos ainda falar sobre portanto, o teu projeto atual no futebol, no Sub-23 do Al Rayyan. O que é que significa para ti treinar o Al Rayyan? Foi uma oportunidade que te fez mudar os horizontes, a maneira de pensar? Ou fala-nos um Bom, bocadinho é sobre assim, isso. é óbvio que quando tu treinas uma equipa onde, por exemplo, nós temos o Brahim, não é? Com quem eu posso falar todos os dias, não é? Eh, o profissionalismo é outro, as coisas são muito diferentes, porque os sub-23 treinam no campo da direita e a equipa principal na da esquerda. Portanto, nós estamos com o treinador, com o Laurent Blanc, todos os dias, não é? Temos que conversar antes, temos que conversar depois. Quer dizer, é muito perto, é tudo muito no mesmo bolo, não é? Porque os jogadores do sub-23 umas vezes treinam lá porque há uma lesão, isto ou aquilo, ou porque ele vai fazer um trabalho diferente, vai ter que falar connosco. Tudo isso é diferente, eu não vou dizer que não é diferente, não é? Mas foi. Mas o futsal é um amor, é uma coisa antiga, não é? Quer dizer, eu só joguei futebol, não fui um fantástico jogador, mas joguei futebol durante toda a minha vida, desde os 7 anos. Então, quer dizer, voltar ali é uma coisa diferente, não é? O futebol é uma coisa diferente, em que o dinheiro é diferente, as pessoas são outras, o profissionalismo é outro. É, claro que isso muda muita coisa, tu vês coisas ali que tu não vês no futsal. E é triste porque nós temos muitos jogadores que jogaram futsal e que depois foram jogadores de futebol. Neymar, começar, poderíamos mencionar aí de 4, 5, 10, 20. Não é? Então, foi bom. Hoje, o que é que eu fiz com esta pandemia toda, com tudo o que eu faço? Eu hoje sou mental coach. Eu estou com jogadores, não posso dizer o nome, pelo menos não estou autorizado, portanto não o vou fazer. Trabalho com jogadores como mental coach e, portanto, é um projeto que eu estou a desenvolver e até gostava que as pessoas me seguissem lá no meu Insta, se tu não me levas a mal, Não, que é nunolazar.footcoach, nunolazar.footcoach, em que eu estou a trabalhar agora como desenvolvimento pessoal, trabalhar na área do desenvolvimento pessoal e principalmente com jogadores de futebol. Já tenho um alguns Lázaro, com quem coach, .footcoach, foot, Foot coach. ok. E portanto já estou a trabalhar com alguns jogadores aqui no Qatar, e também já também em Portugal, online, com certeza, mas hoje em dia tudo se tornou fácil. Hoje toda a gente tem uma câmera, tem um microfone, tem um telemóvel, tem a aparelhagem na mão, porque é o telemóvel e por aí fazemos tudo. E pronto, e agora estou num projeto muito, muito forte em relação a isso, com a minha esposa também. E quem me quiser seguir, eu agradeço. E nós temos muitos webinars grátis, também vendemos cursos também. Trabalhamos como analista de perfil comportamental, profiler, que é uma coisa que eu acho que tem que ter no futebol, sem dúvida alguma. E por aí vai, por aí vai. Eu acho que está a acabar o tempo, eu não quero deixar. Sem Passou problemas. muito rápido, passou muito rápido. Muito bem. Olha, Nuno, ambições e expectativas de futuro, já desvendaste aí um bocadinho que esperas que o futsal volte rapidamente aí ao ativo no Qatar, mas quais são as tuas ambições e o que é que esperas do futuro? Bom, no futsal, se aparecer a oportunidade, eu vou aceitar. Uma das minhas ambições é, sem dúvida alguma, treinar o Al Rayyan e a maior de todas é treinar a seleção do Qatar. Esse é, sem dúvida, um dos meus objetivos é ser selecionador do Qatar, e tenho quase a certeza que não há de demorar muito tempo, porque isso vai acontecer um dia e é por isso que eu me mantenho aqui. Eu não fui embora porque esse sonho, esse objetivo está traçado e, portanto, eu quero treinar a seleção do Qatar. Isso aí é ponto assente. Não sei se vai ser possível realizar, mas Claro, Deus mas saberá. é isso mesmo. Portanto, Nuno, temos ainda aqui um comentário. Quem é que era? O Rui Ferreira, grande Nuno. Um abraço, continuação de um excelente trabalho. Um abraço, Rui. Obrigado pela tua presença aí.
Muito bem, terminamos então assim a nossa entrevista. Nuno, agradecer-te mais uma vez pela tua presença e pela tua partilha. Sem dúvida é importante para os treinadores, sobretudo portugueses, que querem experimentar, ter uma experiência lá fora e às vezes têm medo de o fazer por aquilo que falávamos, de sair da zona de conforto. Epá, temos que arriscar. Falaste há bocado no Rui Guimarães, passou um percurso também, aquela expressão, comeu o pão que o diabo amassou também em alguns países e felizmente é agora um treinador de referência nos Emirados. Portanto, Nuno, muito obrigado, um forte abraço para ti e para os teus e muito sucesso. Rui, foi um prazer, o meu agradecimento. Podes contar comigo para qualquer coisa, qualquer ajuda. Estou disponível, coloco-me já à tua disposição para qualquer ajuda no que tu precisares. E um grande abraço a todos, muito obrigado pela presença, e foi realmente muito bom voltar a falar tanto tempo em português sobre aquilo que nós amamos. Um grande abraço. Muito bem. Obrigado também a todos que estiverem desse lado a acompanhar. Até o próximo programa. Boa noite a todos.